but the man needs to give me a raise. Need to work, 'cause if I don't, I'm gonna hurt. Lost my mind. Pessoas, vamos tratar de minorias. Em vez de eu fazer uma a uma, como inclusive é o ideal e eu ainda pretendo desenvolver, eu resolvi nesse primeiro momento organizar um apanhado dos argumentos e das posturas que podem ser ajustadas à maior parte dos grupos minoritários que aparecerem na sua redação. Ou seja, independente de qual seja o grupo, independente de qual seja a demanda, esse eixo pode ser sustentado com uma matriz argumentativa só. Então significa que é possível nessa discussão articular já os argumentos mais importantes para sustentar qualquer debate vinculado a grupos minoritários no Brasil. Afinal de contas, a realidade que os compete é muito semelhante, o resultado da realidade em que eles estão também é muito similar, então significa que nós podemos organizar uma matriz argumentativa só e se desdobra para o grupo que você quiser, certo? O Enem já cobrou muitos eixos minoritários ao longo das suas edições, indo da pauta infantil até a pauta sobre grupos femininos ou grupos racistas, enfim, da intolerância religiosa. Já houve uma vasta gama de grupos minoritários abordados e há muitos ainda que não chegaram perto da cobrança deles, como a questão de pessoas em condição de rua, presidiários no Brasil, ou até mesmo a questão indígena, que sempre é cotada como tema possível. E estejam certos de que, dada a grande onda de movimentos sociais dentro das redes sociais hoje, significa que a chance disso ser cobrado nos vestibulares também se multiplicou. Então significa que você vai sim precisar dessa abordagem para a maioria das suas redações, certo? Antes de qualquer coisa, eu acredito que nós precisamos definir o que são minorias dentro do cenário brasileiro, dentro do nosso contexto atual. Na verdade, grupos minoritários não dizem respeito a grupos em quantidade, mas em termos de representatividade e dignidade. Ou seja, são grupos que ou não têm leis ou aparato de justiça ou de instituições suficientes para que eles estejam em pé de igualdade com o cidadão brasileiro médio, ou são grupos que, dentro da sua condição de vida, não alçaram ainda uma condição de dignidade, seja por renda, por sobrevivência ou por acesso aos recursos básicos de saúde. Traduzindo, aqui nós entramos com aquele conceitozinho básico do senhor Marx para discutir a questão minoritária, pelo menos para definir o que é uma minoria. São grupos para os quais ou falta condição infraestrutural para uma vida compatível com os desígnios de cidadania. Para quem lembra o que é infraestrutura, é a condição material ou também a existência de instituições e aparatos de lei e de apoio e segurança, como eu vinha mencionando, ou falhas na questão da superestrutura, ou seja, de um desenvolvimento ideológico que fomente uma vida cidadã, ou seja, falta percepção social sobre o senso de equidade, faltam ainda condições para nivelar essas pessoas a uma condição de cidadania, enfim. Então, ou a falha é física ou a falha é ideológica dentro da nossa formação de sociedade. E sendo física ou ideológica ou ambas, não é possível sustentar nenhum grupo com, digamos assim, condições humanas, Então aqui nós temos inúmeros grupos no país que sofrem por falha de representatividade ou por falha de dignidade, porque não há leis suficientes que os amparem, que os protejam, que garantam boas condições de
vida, ou falta comida, segurança, saúde, trabalho, né? Enfim, todos os direitos difusos que sustentam a questão da dignidade. Entre esses grupos, nós temos, claro, a população negra no Brasil, né? Vocês sabem bem, até porque nós estamos no auge do debate sobre esse assunto. Nós temos a população indígena, também bastante invisibilizada no cenário brasileiro. Eu não estou sabendo nem escrever indígena, né? Indígena. População indígena no cenário brasileiro. Nós temos a população em condição de rua, né? Ou vivendo na rua, provisoriamente ou permanentemente. Acho que eu até já fiz uma aula específica sobre a população em condição de rua no Brasil. Há os presidiários, que obviamente são em situação provisória, mas que garante, né, uma ruptura com o senso de dignidade e de representatividade muito grandes. Que mais? Há mulheres no Brasil que também vivem uma condição de inferioridade e, claro, vamos dizer, invisibilidade, né, diante da falta de dignidade, principalmente. A comunidade LGBTQIA+, né, sobre a qual, inclusive, fiz uma aula recentemente sobre LGBTQ-fobia. Que mais que nós temos como grupo minoritário? Nós temos pessoas que vivem com HIV no Brasil, também é grupo minoritário, também fiz aula específica sobre. Nós temos um grande grupo de minorias religiosas, principalmente as de matriz africana, que já foram matriz de discussão dentro do Enem. Enfim, posso ficar aqui até amanhã listando grupos minoritários no Brasil e suas divisões, porque são muitas. Nós esperávamos que a democracia, tal como foi arranjada, produzisse condições de dignidade. Eu tenho a sensação, inclusive, de que a grande indignação nas redes, seja fora do país, né, nos Estados Unidos, principalmente nos últimos dias, seja no contexto brasileiro, é que havia uma expectativa muito grande de que a consolidação da democracia garantisse tudo isso aqui. E o que nós estamos percebendo, o que nós já notamos desde que ela foi consolidada, é que o modelo político não garantiu bases suficientes para a inclusão desses grupos historicamente segregados, né? Na verdade, nós viemos de uma sociedade segregacionista. Não só a população brasileira ou o povo norte-americano, mas a formação das civilizações é naturalmente segregacionista ou estamental, ou seja, de entender que existem degraus, né, de composição social, e esses degraus são articulados conforme nascimento, cor, renda, sexo e inúmeros outros critérios que foram separando pouco a pouco pessoas consideradas, digamos assim, melhores, pessoas consideradas piores. Nós vimos isso, por exemplo, na civilização egípcia, na divisão entre os deuses que governavam tudo, como os faraós e o resto da população. Abaixo do resto da população egípcia estavam os escravos. Nós vimos isso na sociedade greco-latina, que definia como cidadão só o homem nascido, né, ali na sua pátria, nascido na Grécia ou nascido em Roma. Mulheres já estavam em uma condição inferior, estrangeiros a uma condição mais inferior e escravos abaixo da condição dos estrangeiros. Estamentos, uma escala de divisão. Então, eu posso descrever aqui todas as civilizações já existentes no mundo até as civilizações atuais. Nós viemos de uma composição brutalmente segregacionista. Nós trazemos isso como um lastro histórico. Esse lastro histórico, inclusive, sempre esteve coladinho com o princípio de eugenia, que eu já usei várias e várias vezes nas minhas discussões, principalmente numa das aulas em que eu falo sobre neofascismo, que usa dessa ideologia como princípio.
Ou seja, o princípio de eugenia acredita tanto nessa segmentação de que haja, como eu estou dizendo, grupos superiores e grupos inferiores, como também crê na necessidade de um padrão de higienização, ou seja, de que os grupos inferiores não se misturem aos grupos ditos superiores. E qualquer tentativa de mistura acaba rendendo violência, revolta, indignação e os nossos velhos preconceitos já sustentados nesse país, né, desde que nós existimos como tal. Então, essa matriz toda garantiu ao longo da história que vários e vários grupos, claro, não tivessem acesso nem à representatividade, jamais, muito menos à dignidade, porque considerava-se que, se são grupos inferiores, nasceram para ser inferiores e ninguém pode fazer nada contra isso. Significa então que a eugenia caminha também lado a lado com um determinado princípio de determinismo, disso de é pobre, nasceu pobre, morre pobre. Nasceu num grupo considerado inferior, seja ele qual for, é seu destino permanecer ali, sem a possibilidade de enxergar mobilidade social. Nós só conseguimos realmente mudar esse pensamento, trazer novos ares de percepção social com a instauração de um modelo democrático. Na verdade, é a primeira vez que nós realmente conseguimos firmar isso como princípio político foi lá atrás, na era Vargas. Foi a primeira vez que se falou sobre o assunto no modelo político estabelecido. Estou dizendo isso porque antes desse modelo estabelecido já tinha havido vários e vários movimentos no Brasil lutando por algum nível de igualdade. Vocês devem lembrar, por exemplo, sobre o período regencial e a quantidade de insurreições que houve pelo país defendendo grupos minoritários e principalmente a distribuição de direitos. Já tinha acontecido, mas nada que tivesse alcançado a estrutura de poder. Nós tivemos dois grandes suspiros de democracia, vamos dizer assim, dois grandes momentos de nascimento de princípios democráticos na realidade brasileira. A primeira vez em 30, com a era Vargas, um suspiro não muito potente, até porque ele veio acompanhado de uma ditadura, mas houve. Se você pensar na questão dos direitos trabalhistas, no reconhecimento de apoio ao trabalhador, já existe algum nível de representatividade ou algum nível de dignidade. E nós vimos também, claro, em 1985, com a redemocratização do país, após nós termos passado por um regime militar bastante rigoroso, principalmente na supressão de direitos de representatividade e de dignidade. E toda a sociedade que nós temos hoje, em termos legais, em termos institucionais, é fruto dessa redemocratização. Poucos anos depois, em 88, escreveram a Constituição Federal, que conseguiu abarcar boa parte do entendimento de cidadania. E cidadania é baseado naquele princípio fofo de equidade, de distribuir direitos conforme as necessidades de cada grupo. Muitos desses grupos têm mais necessidades que os outros, em função da sua segregação histórica, em função da sua invisibilidade, em função do nível de sofrimento que muitos desses grupos já viveram. E em função desse sofrimento, significa que houve uma necessidade de, vamos dizer, equilibrar forças ou distribuir direitos conforme essas necessidades. Isso é a teoria. Bonito. Conseguiu realmente ser colocada em prática com resultados satisfatórios?
Bom, se os resultados fossem totalmente satisfatórios, nesse momento eu não estaria falando sobre esse assunto. Já teríamos aqui ponto pacífico. Não posso colocar completo descrédito. De maneira alguma eu estaria sendo muito injusto. A redemocratização fez sim um bom caminho para a equidade, para a cidadania. Se hoje eu estou aqui falando sobre esse assunto, sem a possibilidade de eu ser preso por estar falando sobre, significa que houve ganhos, né? Se há mulheres me ouvindo nesse momento e essas mulheres podem expressar sua opinião, participar do mercado de trabalho, significa que houve avanços, né? Então houve sim alguns avanços de 85 em diante. Nós conseguimos avançar em termos institucionais, em termos estruturais, no desenvolvimento inclusive de políticas afirmativas, cujo propósito era, claro, tentar garantir uma condição de vida um pouquinho mais satisfatória. Bom, então qual foi o problema? Qual é o problema ainda? Bom, o problema ainda são muitos, né? Talvez o primeiro deles seja a instabilidade do nosso modelo democrático. Ele é novo e nós ainda estamos, na verdade, na fase de teste. Eu ainda vejo as pessoas indignadas, eu às vezes também fico, claro, com alguns dos absurdos e das incoerências do sistema político contemporâneo, mas nós precisamos lembrar que esse modelo tem pouco mais de 30 anos. A lei maior que regimenta o país funda todas as instituições e determina todo o curso jurídico e político brasileiro só tem 32 anos. E isso, em termos históricos, é muito pouco tempo. Em termos políticos também é. Então significa que nós ainda estamos tropeçando demais. Nesses tropeços no arranjo democrático, nós passamos por duas grandes crises que impediram a consolidação efetiva do modelo democrático como nós vínhamos desenhando, porque abalou demais as estruturas. Estou me referindo à crise dos anos 80, articulada com a geopolítica do petróleo. Na verdade, nós entramos na redemocratização com uma crise muito violenta e agora, na verdade, nós estamos cozinhando uma crise desde 2005, com a denúncia do mensalão, agravada em 2008 pela crise econômica e agora agravada em 2020 pela pandemia da Covid-19. Então, tudo isso fez com que aumentasse a instabilidade desse modelo democrático e ainda não se saiba direito como lidar com determinados grupos, como garantir justiça e dignidade, como operar para que todos estejam vivos e bem respaldados por essas ferramentas democráticas. Vejam que nem o modelo político tem muita habilidade de manobrar suas ferramentas. Vocês veem aí que a política brasileira nos últimos anos tem tropeçado mais do que acertado. Nem a população, que tem o direito adquirido dessa cidadania, sabe fazer muito bom uso, até porque estão escolhendo e se arrependendo das escolhas continuamente. Vejam, a mesma figura que foi elevada aos píncaros do heroísmo e do populismo brasileiro, que foi Lula, hoje é o maior Judas que recebe todas as pedras. Dilma foi eleita com grande fervor e foi retirada de lá pelo mesmo povo que a elegeu. E agora vocês estão acompanhando o movimento outra vez, de ter havido uma maioria que elegeu aquela criatura lá no Congresso, no Planalto, e agora há um movimento de retirada de muitos, inclusive, que o colocaram lá. Então significa que esse modelo democrático não foi consolidado nem na máquina em si, que ainda não sabe trabalhar dentro da diversidade, da complexidade da história brasileira, nem pelos que conquistaram o direito de acesso à democracia. O direito ao voto, por exemplo, ainda é uma vergonha para um povo que ainda não sabe usá-lo.
E olha, entregar direitos para um povo que não sabe usá-lo é transformar uma ferramenta em arma, né? Eu estava vendo, inclusive, nas postagens agora, uma máxima do Nelson Mandela de que a educação é a maior ferramenta de libertação de um povo. Depende. Se você não souber fazer direito, se você não fornecer com qualidade, você transforma a ferramenta em arma no piscar de olhos. E nós transformamos o voto numa arma nos últimos tempos, né? Então, essa instabilidade do modelo democrático passa ainda por muitos apuros. Posso descrever 3 ou 4 desses apuros para vocês terem fundamentação. O primeiro deles talvez seja o amadorismo, o velho amadorismo que senhor Sérgio Buarque de Holanda comenta e que é o fundamento básico para discutir quase tudo de política brasileira. Amadorismo não é só falta de conhecimento, vai um pouco além disso. Sérgio Buarque comenta que dentro do modelo político brasileiro sempre houve intenções fantásticas de construir uma potência no além-mar, né? De transformar o Brasil no Eldorado, na terra prometida, no país hiperdesenvolvido. Nunca me esqueço da máxima de Fernando Henrique Cardoso no governo dele, de que o Brasil era o país do futuro. Já ficamos deslumbrados com a entrada nos BRICS. A gente sempre se empolga com a possibilidade de transformar esse país de fato numa potência. Boas intenções nós sempre tivemos. A ambição, então, de transformar isso aqui num país justo e equilibrado é gigantesca. O que nós não temos, infelizmente, é conhecimento ou habilidade de gestão suficiente para executar esse projeto. Então, é uma sequência de embolar os pés com as mãos e não conseguir sair com nada absurdo. Veja que até o próprio povo é vítima dessa lógica amadora, de ter boas intenções políticas, de ter uma ambição por justiça social, mas de não saber a mínima sobre como operar isso e de como transformar isso num projeto sólido. Vejam que as manifestações brasileiras, tanto nas ruas quanto nas redes, são lotadas de qualidade ou de boa intenção. Como diz minha avó, de boa intenção, o inferno está cheio, né? E aí essas boas intenções, na verdade, vêm acumuladas de um fiasco de projeto. Toda vez que eu pergunto, na verdade eu levo uma pedrada, né? Por que você está fazendo isso? Mas é porque é importante lutar. Mas olha, a luta não se justifica se ela não tiver um propósito. O que de fato você quer fazer? Não, eu quero mudar o país, mas e aí? Como você vai mudar o país fazendo um post cheio de amor e de empatia pelos outros? Você vai mudar mesmo a realidade? Qual é o projeto? Então, eu vivo dizendo isso todas as vezes que eu falo de amadorismo, sobre a ausência de um planejamento para tornar de fato um país justo e equânime. Estamos discutindo agora a questão racial no Brasil com uma intensidade muito grande. Na verdade, movida mais por xenofilia, pelo nosso gosto de imitar os padrões estrangeiros, do que motivada mesmo pela nossa causa. Há muito movimento na rede, há muitas boas intenções, há gente ambiciosa e sequiosa por justiça social. E você percebe que não há muito planejamento. Espera-se o quê? Estão mudando o quê? O que objetivamente está sendo transformado? Mas é mais respeito. A partir do quê? Concretamente. Como fazer isso? Então, nós não temos aqui o operacional. E para desenvolver esse operacional, essa questão da gestão, que é a base concreta, você desenvolver a infraestrutura, você precisa da superestrutura, que é a base de tudo. Você precisa conhecer. E nós carecemos muito de informação a respeito de como trabalhar
trabalhar boa parte dessas matrizes para transformá-las realmente em mudança social. Então, esse amadorismo é um dos responsáveis pela instabilidade do modelo democrático. Uma outra razão forte é a diversidade do território brasileiro. É impossível você colocar um grupo minoritário, por exemplo, sob uma uniformidade de realidades e de comportamento. Para dizer, por exemplo, a comunidade LGBTQ é assim, e ela sendo assim, nós podemos trabalhar dessa forma para alcançá-la. Não, a sigla já é vasta. Cada letrinha dessa sigla tem demandas únicas. E dentro de cada letrinha dessa há subgrupos, alguns que vivem com um cenário de mais risco, outros que vivem com um cenário de menos risco, alguns que precisam de mais atenção, outros menos. Dentro do próprio grupo, de novo, há muita desinformação. A desinformação gera preconceito interno, que é chamado preconceito distópico. Então não adianta você lançar uma política generalizável quando a realidade é altamente complexa e particular. Então, o choque que existe nessa instabilidade do modelo democrático é essa diversidade associada sempre a um projeto de simplificação, ou seja, um projeto que envolva a homogeneização dos grupos, para que o tratamento seja feito de uma vez só, homogeneização, né? Então, essa diversidade sobre os múltiplos Brasis que compõem o cenário brasileiro, como o saudoso Darcy Ribeiro dizia, muitas das vezes é ignorada e leva-se em conta realidades muito particulares. Por exemplo, você elege uma mulher para o Congresso, né? Ok, colocamos uma mulher no Congresso ou no Senado. E aí, dentro da dinâmica política brasileira, acredita-se que essa mulher posta no Senado ou no Congresso, pelo povo que a elegeu, é capaz de representar todas as mulheres do país. O que não se leva em consideração é que a realidade das mulheres é múltipla. O contexto da mulher negra, o contexto da mulher periférica, o contexto da mãe, o processo de acesso à saúde da mulher, os contextos de violência obstétrica, de violência doméstica, os múltiplos cenários que dizem respeito ao cenário da mulher. Generalizar dizendo que uma mulher lá dentro é capaz de entender e de batalhar por todas essas causas é uma ingenuidade muito grande, que não leva em conta esses múltiplos Brasis dos quais nós somos compostos. Por isso, inclusive, eu tenho ficado bastante incomodado nos últimos dias com o levantamento da bandeira lugar de fala. Até porque eu mesmo estou sendo silenciado muitas vezes em relação a muitas pautas políticas. Boa parte das pessoas diz, por exemplo, que eu não posso discutir o movimento negro por não ser negro. Aí a questão que eu tenho levantado é, se eu fosse negro, eu de fato estaria habilitado para discutir todas as realidades que dizem respeito ao contexto deles? Ou é preciso que haja uma matriz muito maior de conhecimento, de gestão, para entender cada uma dessas realidades? Ou um homem negro não é capaz de entender todas as realidades que dizem respeito à negritude brasileira? Estão vendo quanto é complexa a situação? Não adianta um discurso de homogeneização ou eleger um representante e acreditar que ele vai conseguir. Infelizmente, nesse modelo de simplificação, homogeneização, nós vemos que o nosso modelo democrático é extremamente centralizador. Todas as decisões políticas públicas ficam a cargo do governo federal. E o governo federal, obviamente, mesmo se quisesse, é incapaz de perceber essa diversidade monstruosa que é o próprio território brasileiro. Outra questão que eu posso associar ainda à instabilidade do modelo democrático, o apoio às minorias, é o fato de nós sermos, infelizmente, como a grande maioria das democracias contemporâneas, uma democracia de contentamento. Ou seja, o interesse
é sempre lançar luz para as angústias imediatas do seu povo. Ou seja, dependendo do fluxo das emoções das pessoas, é o que as políticas públicas desenvolvem. Então não há necessariamente, numa democracia de contentamento, a preocupação com a eficácia, a preocupação com o médio e longo prazo. Tudo isso é substituído, por agradar as massas e fazer com que elas estejam satisfeitas com a gestão, até porque um povo satisfeito com uma gestão política vai elegê-la mais uma vez. E claro, esse contentamento precisa ser no curto prazo. É o que existe hoje, é o que dá para fazer agora. Os projetos políticos brasileiros, principalmente no que diz respeito às políticas afirmativas de grupos minoritários, são feitas assim, para agora. Resolve agora, lança, produz publicidade em torno disso, deixe as pessoas comovidas com a pauta, envolva-as nisso e nós garantimos as eleições no próximo pleito. Fica mais ou menos arranjado assim. E aí você começa a perceber que as pessoas também se comportam assim. Lideranças políticas, lideranças sociais, digital influencers, artistas, esses que dependem, que se alimentam de popularidade, também trabalham as suas causas baseadas em contentamento e baseadas no curto prazo. Ou seja, nós vamos desenvolver aqui um projeto, uma luta, um debate, uma treta de Twitter que agrade as massas nesse momento, que acalme os ânimos nesse momento e que, obviamente, renda mais seguidores até que a próxima pauta apareça. Aparecendo a próxima pauta, vamos lá discutir e agradar o que as massas querem. E nós sabemos que na maioria dos casos, na grande maioria deles, o que precisa ser feito não é necessariamente o que as emoções do povo conduzem, mas questões muito mais complexas, mais árduas, que nem sempre são as mais populares. E claro, ninguém vai querer colocar o seu pescoço a risco ou o seu cargo à disposição, segurar o cargo com força total. Então, esse populismo que nós viemos construindo ao longo do tempo na nossa política e que se transferiu também para ativistas no século XXI, é um dos entraves maiores para nós conseguirmos resultados efetivos. Nós temos um ativismo social e um modelo democrático muito mais preocupado em agradar do que em necessariamente resolver, E aí nós ficamos nisso, de pular de política pública em política pública sem que nenhum dos problemas seja de fato resolvido. Ilusão de solução, Então é um tapa-buraco, é o que os antigos chamam de tapar o sol com a peneira. Dá essa sensação de resolvido, mas pouco tempo depois o problema volta e volta e volta e volta, Já que eu toquei no ponto do ativismo, talvez eu possa mencioná-lo dentro da realidade contemporânea, como também os pontos que dificultam demais a mudança em torno dos grupos minoritários. Eu fiz uma aula imensa sobre ativismo nas redes recentemente. Se alguém precisar dela, por favor, me avise. Pauta importantíssima e certeira nas próximas provas, e que, claro, interfere diretamente na questão minoritária. Para quem não sabe muito bem o que é ativismo ou não se lembra, são, na verdade, os movimentos de contracultura, os que questionaram o escalonamento social, que questionaram uma sociedade sectária, como eu falei mais cedo, eugenista, determinista, esses valores todos. Contracultura é o questionamento da ordem estabelecida. Esses movimentos foram muito fortes ao longo do século XX e, claro,
garantiram uma matriz de conhecimento muito grande para esses movimentos sociais e para as lutas minoritárias que nós conhecemos hoje, né, em todos os segmentos. Então, da causa indígena à causa feminina, esses movimentos do século XX foram decisivos. E foram movimentos que fizeram muito mais do que ir às ruas, foram movimentos que estiveram nos plenários, que negociaram com os modelos políticos e que estudaram a realidade para formar um plano de ação que pudesse, aos poucos, alterar a realidade. Com exceções, claro, tem exceções, estou dizendo que marcou mais a época e que conseguiu atravessar para o século XXI. Bom, o que nós temos desse ativismo hoje transferido para o nosso momento de luta? Bom, quase tudo que hoje nós vemos de movimentos sociais e de batalha por grupos minoritários são movimentos capilares, como Anthony Giddens comenta. E eu acho que nada mais pertinente do que isso para justificar a forma como nós temos lidado com minorias no Brasil. O que significa dizer que são movimentos capilares? Significa que são movimentos de superfície, ficam nos pelos, não alcançam a derme do problema, a raiz da questão, para de fato transformar a realidade e criar esse contexto de dignidade, de representatividade, de cidadania. Comecem a perceber que todas as pautas minoritárias que brotam nas redes duram no máximo 2, 3 dias, no mais 4. E rapidamente a pauta vira e o problema que foi levantado antes deixa de ser visto ou perde os holofotes. A questão do holofote é muito importante para que haja qualquer tipo de mudança, inclusive de percepção das pessoas, porque nós só conseguimos notar que o problema existe quando existe um holofote sobre ele. Isso é uma questão meio óbvia, não? O mesmo Habermas comenta sobre isso, da importância do holofote para uma transformação social, ou para a possibilidade de mudar o contexto de uma minoria. E esses holofotes, hoje, infelizmente, são efêmeros, duram muito pouco tempo. Então, nessa efemeridade, nós não conseguimos aprofundar no problema, entender de onde ele saiu e resolvê-lo com efetividade. Fica só essa matriz rasa, superficial e que, infelizmente, não gera entendimento. Nessa superficialidade, além, claro, dos holofotes efêmeros, nós convivemos com uma carga de comoção gigantesca. Todos esses movimentos são alimentados só pela emoção. Eu estava pensando esses dias se a emoção seria um fator sempre negativo, inclusive pela matriz que eu vivo usando de Sartre para dizer que a emoção é a degradação da consciência, né, que nos impede de pensar. Aí eu estava pensando, bom, para movimentos sociais, será que a comoção poderia ser útil? Bom, ela poderia ser útil, né? A comoção poderia ser um combustível, um reator para começar o movimento, para impulsionar as pessoas para o movimento. E a partir do momento em que elas estivessem impulsionadas, elas poderiam de fato evoluir na sua luta, desenvolver planos e conseguir bons resultados. Então, a comoção seria um motor de propulsão dos movimentos sociais. E se você for pensar, boa parte das lutas pelas quais nós passamos ao longo da história precisaram desse motor de propulsão. Infelizmente, no entanto, fica só na propulsão, né? Então, dá o arranque, começa o movimento e ele para 2 quadras adiante. Ele não evolui. Então, nós estamos trabalhando em cima do que Slavoj Žižek chama de orgasmos democráticos. E apesar da expressão um pouquinho chula, eu ainda acho que ela seja bastante coerente para a realidade em que nós estamos agora. Então, quando se trata de minorias,
nós temos aqui alguns momentos de empolgação, e nessa empolgação de Jesus eu vou transformar o mundo, porque agora a gente vai criar justiça, porque eu com o meu Twitter, nós somos imbatíveis, e agora o mundo muda. Dura quanto tempo? O tempo que surge uma pauta nova para discussão, né? Nós estamos hoje com duas pautas em alta, né? Nós estamos com a pauta do menino, né? Que por negligência caiu do prédio, vocês viram a história. Essa pauta já está murchando e tem uma subpauta da elefanta que comeu um abacaxi com explosivo. Dado pela população indiana, não chegou aqui com tanta força pela distância, mas envolve direitos dos animais. Essa pauta está circulando um pouco abaixo dessa outra. A pauta da causa negra, por exemplo, já está arrefecendo, já está diminuindo. E essa da elefanta nem chegou a reverberar, a ganhar uma forte suficiente para gerar algum nível de transformação social, porque animais não humanos, são grupos minoritários, do mesmo jeito. Então, nós vivemos desses orgasmos e essa comoção, infelizmente, impede a grande massa de buscar fontes, de pesquisar, de ir atrás, sabe, do que eu estou falando, do que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo realmente rende resultados? Estou aqui postando fotinha preta no meu Instagram em protesto. Você sabe o que você está fazendo? Você sabe se isso que você está fazendo realmente é útil? Ou se você está dando só bobeira e acompanhando modinha de rede social? Você sabe de fato o que você está fazendo? A maioria só vai mesmo na comoção, que pode ser associada também ao que Baldwin chama de ondas de flutuação, que é uma marca forte do que esse ativismo acaba vivendo. Surge uma ondinha, surge a modinha, nós acompanhamos porque acreditamos que isso é o ideal. Dentro de pouco tempo ela passa, pegamos a próxima passa, a próxima. Então, nós vivemos nisso de ficar substituindo uma modinha por outra, uma pauta por outra, e o holofote não chega a ser suficiente para nenhuma das causas. Nós não conseguimos realmente desenvolver nenhuma das causas. Então, isso é uma perda muito grande dos ativismos desenvolvidos do século XX para o ativismo que nós acompanhamos agora no século XXI. Nós vimos um ativismo rico em embasamento, rico em referências, em planejamento e em profundidade, né? Para um ativismo hoje raso, de comoção, que não aproveita a força dessa comoção para gerar grandes resultados, que fica na empolgação da defesa e que, por fim, cria uma espécie de enxame virtual, como Random Shaw comenta, de fazer muito barulho, muito zunido, né, em relação a todas essas discussões, cada uma numa direção diferente, e ninguém de fato é ouvido, até porque a credibilidade em torno disso é mínima. Então é realmente a ideia do enxame a que mais se articula dentro desse processo. Então todo mundo fala, ninguém escuta, ninguém aprende, principalmente quem tem gabarito para poder falar, quem tem fundamento para poder falar, né? Esses não são ouvidos. Então nisso as pautas minoritárias perdem muito e obviamente os níveis de dignidade e de inclusão social permanecem baixos. E uma outra questão forte desse eixo minoritário diz muito respeito à formação da população. Não só, porque até agora eu falei de quem luta e das outras pessoas, os que não estão lutando. Como é que nós interpretamos essas pessoas? Bem, o nosso público tem dois perfis, né? Eu creio que eu posso articular dois perfis, duas características desse público. A primeira questão é de uma população ou um público
já que eu usei esse termo, espectador. Eu acho que eu já usei essa ideia algumas vezes, né? De uma população que não tem muita noção do que está acontecendo, que assiste bestializada a evolução dessas lutas, do ativismo, de democracias, né, coxas, mancas, indo para lá, tropeçando para cá, mas que não tem muita noção de por que isso acontece, de onde veio, para onde vai. Todas as vezes, por exemplo, que eu vejo alguém indignado com a ideia de fascismo, e olha que eu já falo de fascismo desde quando, estou falando de fascismo 2008, 2009, nossa, faz tempo que eu estou batendo nessa tecla, e eu ainda fico como profeta do Apocalipse, ninguém acredita nisso. Então, ainda toda vez que eu vejo pessoas incrédulas em relação ao que está acontecendo, é que eu percebo que eles realmente não têm habilidade de serem personagens da própria história. Estão assistindo a evolução de tudo, sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, existe uma grande distância entre povo e política, por mais paradoxal que isso possa parecer. Eu digo paradoxal porque a política é feita pelo povo. Política é ação social, é a habilidade de transformar o espaço por meio da sua ação coletiva. Esse conceito aqui é velho, com força, né? É de Max Weber. E nós temos um povo que não entende muito bem isso, que não sabe exatamente quais das suas ações têm interferência na construção do público. Há muitas minorias, inclusive, que mal conseguem se reconhecer como minoria. Há grupos que sofrem de injustiça social sem saber que estão sendo injustiçados. Eu vejo aqui continuamente uma espécie, a expressão é minha, mas você pode usar com tranquilidade, entre aspas, explicando de onde saiu, um complexo de Jeca Tatu. Não sei se lembram do personagem do Monteiro Lobato, daquela criatura num nível tão abissal de alienação que ele não é capaz de ter consciência da própria miséria. Falta em nós uma base de consciência de classe absurda, de entender onde você está, quem você é, quais os níveis de injustiça que você sofre, que tipo de facada nas costas que o modelo social, econômico e político te dá continuamente e por quais causas você de fato deveria lutar. Nós temos aqui um contingente absurdo de população que não tem a mínima noção do que isso significa, do que é consciência de classe. Até porque tem um bando de pobre que se acha classe média alta e, portanto, considera que as lutas sociais não são para eles. Né? Um complexo de Jeca Tatu, de estar tão absorto na própria ignorância que não consegue perceber como ela vem o matando de dentro para fora. É doença, não é possível, é doença. Né? Então, é uma alienação profunda que impede que esse público espectador se torne personagem da sua própria história e ajude realmente a transformar a realidade. Estão aí ou bestializados em relação ao fluxo da história, como sempre estiveram, né, desde, sei lá, a ocupação desse território, ou estão atrapalhando o movimento em vez de ajudá-lo. Né? E uma outra questão que talvez seja pesada aqui é um conceito da dona Hannah que eu já devo ter usado algumas vezes dentro das minhas discussões, quando ela fala de desumanização das minorias. A gente sabe que empatia não é a melhor das qualidades do brasileiro, né? E nós sofremos brutalmente com essa questão, não só dos brasileiros, né? Da condição do mundo ocidental. Eu estou usando o mundo ocidental como referência pela proximidade dos eventos históricos e porque, obviamente, os eventos históricos do Ocidente marcaram todo ele de uma forma muito parecida, diferente do Oriente e do mundo, né? Então, ela comenta o seguinte, e eu acho que eu já usei isso aqui para falar de algum grupo minoritário. Nós reconhecemos que uma pessoa é digna de cidadania, ou ela é digna de respeito,
ou de qualquer nível de credibilidade quando essa pessoa compartilha conosco o mesmo tipo de vida ou o mesmo tipo de existência que nós trouxemos. Ou seja, quando essa pessoa compartilha conosco a nossa mesma concepção de terra ou a nossa mesma padronagem de cultura. Você não vive na favela, então para você é difícil reconhecer que uma pessoa que esteja lá seja digna de cidadania e de respeito. Se você não for gay, é difícil você reconhecer que uma pessoa LGBTQIA+, precise de cidadania e de respeito dentro da proporcionalidade que cabe a cada um desses grupos. Então, é difícil para uma população que não faz parte ou que não vive determinadas realidades entender a dinâmica de cidadania e de respeito. Isso sustenta boa parte das fobias que nós listamos já até perder de vista, boa parte dos preconceitos e, claro, a forma brutal com que essas minorias são tratadas. Porque quando um negro é morto asfixiado na rua, não há a leitura por quem mata de que ele seja uma pessoa. Então, aquele indivíduo que não compartilha, com os outros a mesma terra, a mesma cultura, a mesma vivência, a mesma formação, as mesmas características, é lido pelo opressor como, vamos dizer, um subgênero da condição humana. Então, para o policial branco, matar um homem negro é como se ele estivesse matando um rato, um verme, um inseto. Há um processo de desumanização, a ponto de aquela cena não ser chocante nem para o policial que estava ali com o joelho, nem para os outros que estavam assistindo. Consegue compreender a lógica? Então, não é porque essas pessoas sejam psicopatas, elas não são. Na verdade, talvez nós é que estejamos num senso de percepção social muito diferente do deles. Eles são os normais. Porque essa é a normalidade dessa sociedade em que nós estamos inseridos. Há o entendimento de que ele, policial, concursado, renda média, branco, homem, dentro de uma sociedade que o abraça e o acolhe, é um ser superior aos demais que não compartilham com ele as mesmas características. Ele, sendo superior, tem o direito de tratar os inferiores como ele bem entende. Nós tivemos esse tratamento dos gregos, dos eupátridas, em relação aos seus escravos. Nós tivemos esse tratamento dos patrícios em relação aos seus escravos. Nós tivemos esse tratamento do nosso colonizador em relação aos nossos escravos. E nós estamos ainda com esse mesmo comportamento no século XXI. Então, não é chocante que isso ocorra hoje. O fato em si não é chocante, ele é o normal. Nós estamos reproduzindo essa normalidade há muito tempo. Ela foi banalizada, nós nos acostumamos com ela, ela é historicamente assim. Eu não sei se a indignação é porque acreditavam que o modelo democrático funcionaria. O modelo democrático nem de longe foi suficiente, para resolver esse padrão de formação moral. Essa desumanização foi repetida ao longo dos milênios exaustivamente. Ela é um padrão cultural, ela se transformou num padrão de comportamento, numa idiosincrasia, e a partir do momento em que isso se transforma em idiosincrasia, para quem não sabe, é o comportamento típico de um grupo social. Idiosincrasia se transformou numa idiosincrasia, então significa que não é percebido como um fator ruim, ou seja, isso passou a compor a normalidade. Então, no Brasil, ser preconceituoso é normal, ser agressivo com os considerados inferiores é normal, Então, não há um processo de estranhamento disso. Racismo no Brasil é normal, homofobia é normal, transfobia é normal, gordofobia é normal. Estava vendo agora, há poucos minutos antes de gravar essa aula, a polêmica com o vídeo do Porta dos Fundos com um teor altamente gordofóbico.
vinculado ao risco da Covid-19. E olha, o Porta dos Fundos é considerado um núcleo de produção de humor jamais esclarecido, porque é normal. Porque desumanizar aqueles que não compartilham da minha cultura, da minha vivência, da minha percepção de realidade, é normal. Então, nós aprofundamos demais as crueldades, trouxemos para um nível em que é difícil falar sobre para pessoas que não estranham esses fatos. Aí uma questão está me incomodando, né? Eu, homem branco, posso falar sobre isso na defesa desses grupos? Ou só homens negros podem falar por homens negros? Se muitos homens negros também normalizaram isso. É papel de todos falar. Não é só o lugar de fala do grupo que vive, é do grupo que conhece também. Lugar de fala não diz respeito só à vivência, diz respeito a conhecimento. Se você conhece, se você entende, se você é capaz de lutar pela desbanalização ou pela anormalização desses comportamentos, por favor, abra a boca. Com conhecimento e não só com a pulsão de comoção que movimenta as redes sociais, né? É urgente, é emergencial despertar essas pessoas desse complexo de Jeca Tatu e fazer com que elas sejam capazes, de fato, de entender a sua realidade, o seu país e o seu povo, para que haja, de fato, inclusão dessas minorias. Nós precisamos de políticas públicas mais severas, mais frequentes e mais esclarecedoras, porque aqui vem uma matriz tripla da necessidade de educação. Já citei várias vezes essa matriz apoiada em John Dewey, que mencionava que uma democracia só se consolida quando existe educação crítica. Quer entender isso? Quer saber o que acontece? Quer sair desse estado de inércia, né, de um Jeca Tatu, de um processo de fortalecimento de instituições na defesa desses grupos minoritários, pautado no princípio de equidade, né, de equidade nos padrões de Aristóteles, garantir igualdade para os iguais e desigualdade para os desiguais na medida em que se desigualam. Não é igual para todo mundo, é distribuído conforme as necessidades de cada grupo, necessidades avaliadas do ponto de vista histórico e do ponto de vista estrutural, né? E claro, o fortalecimento aqui de uma matriz de políticas públicas permanentes, né, que possam, né, dentro dessas instituições, oferecer recursos, embasamento, consciência de classe, dignidade, saúde, segurança, toda essa matriz de que precisam, né? Ou seja, o nosso modelo democrático só vai funcionar quando isso aqui for de fato desenvolvido. Então, não seja mais um Jeca Tatu. But the man needs to give me a raise. Need to work. 'Cause if I don't, I'm gonna hurt. Lost my mind.